Bora lá assistir mais um vídeo do Barsi e no final eu vou comentar e a gente vai aprender alguma coisa juntos hoje. Bastante gratificado de ter tido a competência, de ter sensibilizado o William de seguir a trajetória que eu sigo. Porque em alguns momentos Se você já está curioso sobre essa caixa de ovos, no final eu vou falar aí sobre essa caixa de ovos em cima da mesa. eu chego até me declarar uma pessoa que foi incompetente, porque nós éramos um universo de 1.200 profissionais no segmento acionário, quando eu operava no pregão, e eu me sinto incompetente, sabe o quê? Da questão de não ter conseguido, não ter tido competência de sensibilizar os meus pares de fazerem o que eu fiz. Está entendendo? É uma coisa que hoje eu tenho inúmeros amigos que ainda estão vivos, né? E aqueles que são vivos, eles falam assim, porra, baixa, eu devia ter te escutado. Entendeu? E eu te escutei. É verdade, é verdade. Hoje eles estão numa situação assim bem complicada, porque a idade chegou, o emprego acabou, tá entendendo? E as reservas que normalmente eles deviam ter acumulado em um segmento que pudesse lhes proporcionar uma renda mensal, pelo menos digna, de uma vida digna, eles não fizeram. Então, nesse aspecto, sincero, honestamente, eu acho que eu falhei. Agora, eu não falhei por incompetência minha. Eu falhei por falta de competência deles. Ou falta de feeling, né? Talvez isso, né? Porque cada um de nós tem uma sensibilidade e tem uma aspiração, tá certo? A aspiração deles foi o seguinte, você conhece a historinha da cigarra e da formiga, né? Eles sempre foram a cigarra, é isso? E eu sempre fui a formiga, a verdade é essa, tá certo? E quando assim... Então eu fico feliz e agradeço, viu, de coração a lembrança, porque a lembrança não está no físico e nem no valor. No sentimento. Está no sentimento. Na alma. Tá certo, exatamente. E é como eu vejo ele como se fosse meu pai, porque não é só Obrigado. um investidor, é sim a maneira com que a gente se dá para a vida, se dá para as pessoas, né, seu Luiz? Não há dúvida nenhuma. Seu Luiz, quando que o senhor teve o feeling, quando o senhor começou assim no mercado acionário, quando que você teve assim a certeza que você estava caminhando no caminho certo? Eu diria a você o seguinte, em 1965 eu já operava no mercado, mas eu não era já profissional de mercado. Eu sou um consultor econômico financeiro independente, tá certo? Eu já tinha me formado em economia, mas ainda não tinha me formado em direito. Me formei em direito em 1972, 71. Então o que aconteceu? Olha aí, ó, desde 1965 o Barsi está no mercado, então o cara tem experiência. Eu tinha feito um trabalho, eu era auditor, eu tinha feito um trabalho que mostrava que o cidadão, ao longo do tempo, ele não conseguia se aposentar com uma renda mensal, eu pelo menos diria gratificante e digna, né? Porque eu havia feito um ensaio sobre a aposentadoria, a previdência e a estrutura previdenciária, não só aqui no país, como em muitos outros países, era uma estrutura que não batia, que não chegava no fim. Esse ensaio que eu fiz, eu peguei 10 funcionários, eles pagando a aposentadoria durante 30 dias, isso é hipotético, né? Num ensaio. E depois que eles terminassem, o que acontecia? Então eu cheguei na conclusão que aqueles 10 funcionários que pagaram, que contribuíram 30 anos para um instituto, né, mais a contribuição da empresa, quando eles se aposentassem não dava para chegar nos 3 anos e meio. Então eles Então, ficariam muito... Então o que aconteceu? Eu falei, não, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que tentar formatar uma renda mensal para mim que possa ser compatível com o meu sentimento, com a minha aspiração. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz um trabalho, né,
procurando desenvolver os seguintes ensaios. Bom, e se eu comprar um título público, eu vou ter condição de me aposentar? Não. E se eu comprar uma caderneta de poupança, eu tenho condições? Não. Naquela época tinha um papel que chamava LC. E se eu comprar uma LC, que era uma letra de câmbio, eu vou conseguir? Não. E se eu comprar uma RTM, que é a pólice reajustável do Tesouro Municipal? Também não. E se eu comprar um bônus? Também não. E se eu comprar uma ORTP, que é uma obrigação reajustável do Tesouro do Estado? Então, todos esses papéis que concentravam, teoricamente, uma renda fixa, não é isso? Eu fiz um ensaio projetivo, evidentemente, e cheguei na conclusão que a única coisa que talvez, né, eu não tinha absoluta segurança, mas que talvez pudesse concentrar essa figura de proporcionar uma renda mensal, era eu me equiparando a quem? Eu me equiparando a um empresário. Então eu falei, bom, mas eu não posso ser um empresário, dono da Ipiranga, dono disso, dono daqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a comprar ações no sentido de tentar um dia ser sócio. Não, sempre sócio você vai ser, Sim. mas você começa pequeno, um dia você pode ser um grande sócio, né? E foi isso, eu fui comprando, a coisa foi se ampliando, né? E o efeito multiplicador dessas compras foram se traduzindo numa valorização que você não teve condições vamos supor, de prever, tá entendendo? E hoje a coisa foi para o espaço, né? Bora lá então, vamos ver o que a gente pegou de ensinamento do Luiz Barsi. Eu acho que você estava curioso para saber daquela caixa de ovos. Então vamos falar daquela caixa de ovos que estava em cima da mesa. Bom, aquela caixa de ovos, o Will estava simbolizando, eu acho que o início dele, que ele era vendedor de ovos numa feira. Então a caixa de ovos é porque o cara era vendedor de ovos na feira. E o que tinha de interessante? Que o Luiz Barsi ia lá comprar ovos. Então o Barsi, ele comprava os ovos na feira e ensinava o feirante, que era o William Vollers, né? Aquele rapaz lá que estava com o Luiz Barsi era o William Vollers. E o William Vollers seguiu lá as dicas do Barsi e ficou rico, né? Ficou milionário, ficou rico. Deixa eu aqui. Então o Barsi dava as dicas lá pro feirante e um feirante vendedor de ovos ficou rico seguindo as dicas do Barsi. E o Barsi falou que alguns pares dele, né, alguns amigos não seguiram as dicas. Então, quem não seguiu a dica do Barsi, deixa eu fazer isso aqui. Quem não seguiu a dica do Barsi não ficou rico. E o Barsi, ele falou que estava na bolsa, né, desde 1965. Olha só, o Barsi já estava na bolsa. Então aqui em 1965, o Luiz Barsi já estava na bolsa. Então imagine quanto tempo ele tem aí de bolsa de valores e aposentando. E ele está aposentado. E o que gerou aí essa vontade do Luiz Barsi investir para aposentar? Por causa da Previdência. Previdência, aqui eu vou falar do sistema de aposentadoria. É o sistema de aposentadoria, tá? Então, o que acontece? O Barsi viu que não dava para ter uma aposentadoria digna, né? E Desculpa, vou tomar uma água aqui. Aposentadoria digna. O Barsi queria, né, uma aposentadoria digna. E como é que ele ia conseguir essa aposentadoria digna? Ele falou com as palavras dele aqui. Ele queria uma renda mensal. E para isso, ele precisava ser equiparado a um empresário. Para isso, precisava ser um empresário. Só que
O Barsi não queria ser empresário propriamente dito, ele não queria abrir empresa, então que ele se tornou pequeno sócio. Um pequeno dono, ele fala, né? Pequeno dono. Através de o quê? Compra de ações. Através de compra de ações. Então, tornou um pequeno dono através de compra de ações e começou a receber dividendos. Receber dividendos. E aí, então o Barsi se tornou então um pequeno dono, investindo em ações, recebendo dividendos, e hoje o Barsi é bilionário. Hoje o Barsi é bilionário. E como é que você faz para seguir as dicas do Barsi, né? Por exemplo, aqui, ó, isso daqui é uma ação que o Barsi tem na carteira. Ele é um dos grandes acionistas de Banco do Brasil, por exemplo, aqui, ó, Banco do Brasil. Você pega aqui atrás, ó, a ação custava R$23, hoje custa 32. E o interessante do Barsi é que ele foca nisso aqui, ó, nos dividendos, aqui, ó. Isso daqui são dividendos das ações, ó. Então ela vem pagando de forma recorrente. Todos isso aqui são pagamentos de dividendos. Então o Banco do Brasil paga dividendos a cada 3 meses. Por exemplo, aqui, ó, em 2022, ó, pagamento de dividendos aqui 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 14/3, 23/5, 23/5 e 13/6, né? Mas já tem pagamentos previstos aí que daqui a pouco vai continuar pagando, ó. Tudo isso aqui são pagamentos de dividendos que vai acontecer. Então já aconteceram, ó. Se você voltar aqui, ó, você volta mais aqui, ó. Então você vê que desde 2007 tem informação aqui de pagamento de dividendos. Então o Barsi tem a renda mensal dele através do recebimento de dividendos. Aqui é o Banco do Brasil, mas o Barsi tem muitas ações na carteira. Eu acho que ele tem mais de 30 ações na carteira. Imagine quanto de dividendo que o Barsi não recebe. Então, pensando nisso, né, nesse recebimento de dividendos, o Barsi recebe tipo 100 milhões de reais de dividendos. Então, dividendos, por exemplo, 100 milhões. Então o Barsi aí recebe de dividendos 100 milhões, por exemplo. O cara é bilionário, tem muitas ações, né? Então imagine receber 100 milhões de dividendos. É possível, né? Vamos fazer um exemplo aqui, para você ter uma ideia. Por exemplo, esse evento de dividendos aqui de 51 centavos. Então 51 centavos. Vamos fazer aqui uma pessoa que não é bilionário, mas que tem ações, 10 mil ações. Vamos ver aqui, uma pessoa com 10 mil ações de Banco do Brasil, vezes 50 centavos. Aqui, ó. Então, se quem tivesse 10 mil ações de Banco do Brasil, ia receber 5 mil reais aqui num evento aqui de distribuição, que eu peguei apenas um deles. Então, 5 mil reais de dividendos, dinheiro aí entrando na sua vida, e é o que o Barsi faz até hoje, tá certo? Então é isso aí. Dados aqui desse vídeo, dia 6/7. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha aí com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo.